Sejam todos muito bem-vindos no nosso primeiro podcast aqui no Full Face. Confesso que é um desafio, porque eu nunca participei de nenhum podcast, né? Mas foi uma ideia muito legal que a gente teve para poder, né, integrar os profissionais, para a gente poder falar um pouco sobre, né, os bastidores da ROF, conhecer cada profissional que vai vir aqui. E é uma honra começar esse podcast com o Dr. Vitor. Maravilhoso, um profissional assim, que eu admiro muito como profissional, como pessoa. Seja muito bem-vindo. E, Vitor, fala pra gente, né? Conta um pouquinho sobre você, sobre sua trajetória. Legal. Obrigado pelo convite, obrigado por estar aqui. Eu que agradeço. Participar no Full Face aqui com o pessoal da Hermes Skin. Foi uma satisfação ter esse convite, poder aí contribuir de alguma forma com os profissionais que vêm para o Congresso, né? Inúmeros aí do Brasil inteiro, então é legal participar ativamente. Contar um pouco da minha trajetória, tá? Um pouco a gente sabe, mas um pouco da trajetória aí. Antes de ser dentista, eu fui advogado. Advoguei por 6 anos, fiz direito primeiro. Que legal, essa eu não sabia. Tá vendo? Nem todo mundo sabe. Tive esse passado obscuro, né? Aí acabou que depois eu me rendi à odontologia, família de dentista, meu pai e meu irmão. Mas tentei não ser, né? Acabei sendo e me encontrei de fato sendo dentista, indo para a área de estética, cirurgia, já aí completando 10 anos de ROF. Que eu brinco, eu vivo, respiro e transpiro, então é o dia a dia mesmo. Aí eu vou desde do raiz ao Nutella, que eu vou da toxina à cirurgia, gosto muito. E é isso, sim, resumindo bem, é isso aí. Muito legal, isso aí eu não sabia. Tá vendo? Então, a gente puxa um pouquinho. A gente fica também conhecendo um pouco Com mais. certeza. E me fala, qual foi o tema da sua palestra Legal. hoje lá na Air, né? O que você abordou? Sim. Né? Conta um pouquinho pra Legal. gente. Falei com o pessoal do PDRN, queridinho aí de todo mundo, os pacientes pacientes que procuram já vêm com uma ideia do que é, mas de fato quando eles vivenciam o tratamento com o PDRN, aí que eles passam a entender como o PDRN agrega e melhora muito a questão da pele. Então eu vim apresentar para o grupo a maneira que eu utilizo o PDRN, o jeito que eu consigo associar ele aos outros tratamentos e não pensando em substituir a outro tratamento, que eu acho que é a principal dúvida que os profissionais têm. Sempre que vem uma novidade como é que eu vou colocar isso na rotina? Em que momento? Né? Eu vou abrir mão de um tratamento para poder anexar esse? Eu falo, não, na verdade, para poder aderir, eu falo, não, na verdade, você vai juntar esse tratamento. Então, eu conversei com o pessoal, é um complemento. Se a gente for levar que nada é 100%, a gente está sempre precisando de mais recursos. Então, tudo que vier é válido, é positivo. Então, eu trouxe um pouco esse entendimento para eles também, de como posicionar na clínica, de como precificar também ali, como é que eu coloco? Como a gente tá pensando que ele vai complementar, um PDRN vai complementar aí na questão da regeneração tecidual, a gente não pode colocar ele também precificando para ele ficar competindo com o seu paciente de toxina. Sim. O paciente vai falar assim, poxa, ou eu faço toxina ou eu faço PDRN. A proposta não é essa. Ele não é um eletivo, né? Exato. Não é o outro, ele é um complemento. Então assim, ele tem que estar num preço ok, sim, até pela entrega dele. Então o pessoal tem esse tipo de dúvida também. Eu acabei trabalhando com eles essa questão de, gente, olha, dá uma atenção pra isso, o custo-benefício dele é bom, mas também a gente não vai botar ele baratinho demais. Sim. Mas também ele não pode ser caro pra competir com o que você já faz. Sim, porque ele vem pra agregar e isso aí. Se tiver que escolher, às vezes fica oneroso pro paciente. É isso aí. Então assim, é uma coisa que a gente não se atenta muito até vivenciar e falar, poxa, eu tô tendo dificuldade por quê? Às vezes é a estratégia de posicionar o produto, né? Sim, e pra quem tá ouvindo a gente, né? Tenho certeza que alguns não são profissionais, né? Esse conteúdo vai também para os paciente público leigo. Deu um mas para quem não é não sei, explica um pouquinho do PDRN, dos benefícios, né? E como que você faz essas indicações no seu consultório? Eu uso muita analogia para comunicar com o paciente, para ficar mais fácil o entendimento, para eu ver o nível de entendimento dele também. Uma analogia que eu uso muito, em especial para o PDRN, que eu brinco que o PDRN, como ele é fragmento de DNA, que ele tem aí uma certa biocompatibilidade com o nosso, por isso que ele fica interessante de ser utilizado, eu faço comparativo que ele é como se fosse uma peça coringa de um quebra-cabeça. Então, a célula do paciente é o quebra-cabeça, que está com alguma peça com defeito, alguma peça falhando, faltando. Aí eu venho com o PDRN, como ele tem esse fator de diferenciação pelo estímulo local, eu consigo utilizar ele naquela região e ele estimular as células locais a melhorarem. Então ele acaba complementando meu quebra-cabeça com uma pecinha coringa. Quando eu falo isso, o paciente, entendi a proposta dele. Fica mais fácil a comunicação do que se falar assim, não, porque ele tem fragmento de DNA compatível com o nosso, que ele vai se associar, vai linkar, e aí ele vai estimular a produção saudável das células. Aí fica muito técnico, eu falo, sabe um quebra-cabeça? Aí fica mais fácil o entendimento, e aí ele vê. E aí eu falo, ele vem para complementar, por quê? De tudo que a gente tem para fazer,
a gente tem, quando a causa é muscular, toxina. Quando o paciente precisa projetar alguma região, corrigir a simetria, ganhar um pouco de volume, tem ácido hialurônico. Se a gente precisa reposicionar tecido, tem fios. A gente tem vários recursos. Agora, o que a gente faz pra pele dar uma regenerar, pra pele melhorar a qualidade, pra pele rejuvenescer de fato a pele mesmo, a célula local? Aí ele veio pra complementar. Eu vejo que assim, a estética regenerativa ela tem vindo cada vez mais forte. Ela começou de uma forma um pouco mais tímida, né? E realmente tem um conflito, às vezes, de entendimento, de em que momentos. Estratégia de como é que ele vai entrar na rotina, né? E até pro paciente mesmo. Sim. Quando a gente pensa em resultado natural, né, e tudo mais, a gente pensa nessa estratificação, sabe, entre multicamadas. E às vezes, né, os pacientes falam, nossa, mas eu preciso fazer tudo isso. Isso aí. Muitas vezes a gente sabe que não só uma toxina, por exemplo, vai melhorar uma ruga, né? E que a gente pode melhorar em termos de qualidade de pele. Pra somar. Pra somar, exatamente. E então eu percebo que às vezes ainda não tá tão consolidada essa ideia. Entendimento, né? Esse entendimento. E cada vez mais a estética regenerativa realmente vem, sabe, marcando mais presença mesmo no nosso dia a dia. Que também a gente sabe que não adianta só fazer um bioestimulador. Exatamente. Se né? Não tá favorável, o terreno não tá fértil, né? Como é que você vai cultivar ali um colágeno? Exato. Isso aí. Falar sobre o PDRN, né, sobre exossomos, realmente é uma coisa que vem para agregar muito, né, no nosso portfólio. E é muito interessante, né? Que bom que você conseguiu também transmitir isso para os alunos, né, que participaram dessa palestra, né, como introduzir, né, o uso do PDRN no dia a dia. Que é um desafio mesmo. Desafio. Porque a gente fica às vezes muito restrito ao tradicional, toxina, preenchimento, bioestimulador. Legal, funciona. Mas chega uma hora, eu comentei com eles também na apresentação, chega uma hora que parece que o paciente estaciona. Porque o paciente ele não rompe aquele teto de experimentar, né, de investir em outros recursos para o tratamento dele, para autoestima e tudo, pro processo dele, para ele amenizar o processo de envelhecimento. E aí ele estaciona. Então, na verdade, ele fica fazendo só uma manutenção. E aí ele acha que é pouco. Aí eu comento, olha, se você deixar de fazer, aí você vai ver que o pouco é o mínimo necessário que você tá fazendo. Precisa avançar um pouquinho mais para ter resultados melhores. Até porque assim, não sei, provavelmente isso deve acontecer com você. Eu tenho bastante paciente que tá comigo há bastante tempo. E aí eles estão envelhecendo junto. E tem uma hora que a gente vê que só um procedimento, outro entrega muita pesquisa de antes. Então é muito interessante mesmo agregar o PDRN no portfólio. Com certeza. Ali é essa. E qual é a sua expectativa para o Full Face, né? De uma forma geral, o que você acha desse congresso? Assim, é o congresso divisor de águas para todo mundo, do congressista, dos expositores, de todo mundo. Então, a expectativa é bem grande, assim, de tanta troca que a gente vai ter aqui entre os colegas e assistindo aula de colegas também, porque a gente fala... Se tem uma coisa que eu sou, que eu acho que eu vou ser pro resto da vida, é aluno, é estudante. Então, assim, a gente vê que conhecimento nunca ocupa espaço mesmo. É um detalhezinho que você consegue, refina uma coisa que você já faz, você fala, nossa, eu tava dando patetada à toa aqui, era só isso aqui que eu precisava ajustar. Então é sempre válido, a expectativa é alta, esse ano aí mais de 8 mil inscritos, então o congresso tá, assim, inovador mesmo. Sim. É bem interessante. Todo ano eles têm um boom mesmo, assim, de, isso vai mudar, essa vai ser a virada. Então a gente vê que realmente os profissionais que buscam esse conhecimento, principalmente com esse congresso, eles acabam saindo à frente de quem não veio. E assim, de fato, isso aí acaba agregando bastante para todo mundo. Então a gente vê os colegas em todas as feiras comercial, na plenária, na grade principal, no workshop, todo mundo assim, se dedicando muito para entregar muito conteúdo. Sim. Quem tem 20 minutos, entrega muito em 20 minutos. Sim. Quem tem 1 hora, entrega muito em 1 hora. Então é todo mundo se dedicando muito. É legal a gente ver esse movimento. Porque, no final das contas, é benefício só para paciente. E assim, né, a gente que vai dar aula, está dando algumas palestras, a gente também aprende muito. Porque agora a gente está montando, né, essas aulas, a gente estuda muito, então é uma visada constante, né? Tanto para a gente, quanto para quem está vendo, e com benefício sempre para todo mundo. O paciente é quem colhe o fruto de um congresso desse, que no final das contas é o paciente. É isso aí, muito bom, Vitor. Obrigado. Eu quero te agradecer. Eu agradeço. Bom mesmo. Um bom congresso para você, a gente vai se ver durante o congresso todo. Eu também vou dar, né? O Vitor, ele está na Dermadrim, então a gente também tem uma palestra lá. Isso mesmo. E a gente vai compartilhando mais coisas por aqui. Perfeito. Muito obrigada pelo convite, foi ótimo. Obrigado, foi ótimo. Mesmo. Obrigado. Então, sucesso, gente. Tudo Valeu. isso aí.